aqui, né, com o meu amigo Silas. Que Deus continue sendo louvado. Agradeço a Deus por mais essa misericórdia, por essa misericórdia, e a nossa pastora por esse voto de confiança, amém? Apocalipse capítulo 3. Creio, irmão, alegrei meu coração quando a pastora Cida leu a palavra introdutória, pois na hora que ela falou o livro e o capítulo, já senti no coração que foi confirmação acerca da pregação, acerca da palavra dessa tarde. Deus permanece sendo fiel sempre, né? E além do Apocalipse? Amém. E aí Apocalipse em ler Ezequiel. Não que estarei lendo no Ezequiel, mas Ezequiel, né, vai ter uma participação na pregação de Apocalipse. Ele é em Apocalipse, e Ezequiel, mas é confirmação de Deus. Apocalipse capítulo 3, vamos encontrar, amém? Estarei lendo no versículo 1 e no 3, peço que o irmão venha estar repetindo o mesmo versículo 1, por gentileza. No 3, por gentileza. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Subtítulo diz: Quinta carta à igreja de Sardo. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vamos estar repetindo o primeiro versículo no 3, por gentileza? O mesmo versículo, Apocalipse 3, 1. 1, 2, 3. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Podeis tomar o vosso assento glorificando e bendizendo ao santo nome do Senhor. Aqui é uma palavra, né, acerca, o mesmo fundo, por gentileza. Isso aí é depois, por gentileza. Obrigado. E agora, né, na palavra vai te dizer, irmãos, que quinta da vitória estava de si apóstolo João, né, na ilha de Patmos, e ali o Senhor deu muitas visões para ele. Entrando em introdução, depois a ministração, vou tentar ser bem breve. E a palavra vai te dizer que João, apóstolo João, estando na ilha de Patmos, o Senhor deu diversas visões espirituais e visões futuras para ele, milhares de anos atrás, acerca de tais acontecimentos nos últimos dias, que a qual estão abreviados, que a qual estamos chegando. E dentre muitas visões, iremos citar apenas nessa que faz parte do Apocalipse 3, dessa igreja de Sardo, ou Sardes, que é a qual é a mesma coisa, que é uma parte em que, dentre muitas visões, o Senhor, por intermédio do apóstolo João, envia cartas para 7 anjos dos 7 castiçais. E o que vem a ser 7 anjos dos 7 castiçais? 7 anjos significa os pastores, e os castiçais significa a igreja. Ou seja, o Senhor está enviando cartas para 7 pastores das 7 igrejas. E cada uma daquelas 7 igrejas recebia uma exortação, só uma, se não me falha a memória, Filadélfia, que recebeu um pouco de exortação e mais elogio, mas as outras sempre tinham um propósito de exortação. E apenas frisando nesta parte, que a qual vemos relatar a carta enviada à igreja de Sardo, que a qual foram 7 cartas enviadas aos 7 anjos dos 7 castiçais das 7 igrejas, para Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e outras. Mas aqui é a de Sardo, que a qual começa a se dizer no primeiro versículo desse Apocalipse capítulo 3, que a qual vem citar sobre Jesus. Cada uma das 7 cartas sempre dava algum mistério. Ele te diz, a 7ª carta, a primeira, a segunda, a terceira carta, enviada a tal anjo, da tal igreja castiçal, que a qual este é o que diz o verdadeiro, este é o que diz
o justo. Este o que diz que tem a chave que é descendência de Davi, tem a chave que a qual abre porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Aleluia. E assim diversas citações que a qual venha se referir ao próprio Jesus. Jesus estava dizendo acerca dessas 7 cartas enviadas aos 7 anjos dos 7 castiçais. E a palavra prossegue assim dizer que a qual ali para esta carta com o propósito para a igreja de Sardo era acerca que ela estava sendo chamada, sendo reconhecida como uma igreja viva, que a qual tinha vida, que a mais na verdade estava morta. E assim prosseguiu dizendo que a qual veio confirmar aos restantes que estavam para morrer. E assim dá um conselho, guarda o que você aprendeu. Guarda o que você aprendeu e arrepende-te. Aí depois lá no finalzinho vem dizer, mas alguns são fiéis que eu jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Glória. Saindo da introdução, agora entrando na ministração, de acordo com o que agora nos faz entender o Espírito Santo do Senhor, voltando um pouquinho, assim esse que diz acerca das 7 da tal carta, enviada até o tal anjo, do tal castiçal, a tal pastor da tal igreja, que a qual veio trazer referência sobre a igreja de Sardo, que a qual ele diz, esse próprio Jesus, ele estava dizendo, ele estava presente, quando aquelas 7 cartas estavam sendo direcionadas, referidas a tais anjos de tais castiçais, a tais pastores de tais igrejas. Ei, este mesmo Jesus que a qual está aqui dentre esta visão, é aquele que a qual muitos dizem, vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual quando se baseiam no tal versículo de Epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 9, se caso pecarmos, temos um fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Capítulo 2, versículo 1 da primeira Epístola de João, vai nos relatar que agora temos um advogado para com o Pai, ou seja, se refere ao próprio Jesus. Se eu pecar, eu tenho Jesus para me perdoar. Se eu errar, se eu falhar, Jesus é o meu advogado, ele vai me proteger, ele vai me defender. Mas ei, este mesmo Jesus que a qual está sendo advogado no dia de hoje, ao mesmo que a qual nos relata no Evangelho de João, no seu capítulo 5 e no seu versículo 22, que agora naquele grande dia o Pai Celestial não terá julgamento nenhum, mas ele dará toda a direção, toda a responsabilidade ao seu Filho unigênito, ao seu Filho primogênito, Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, este mesmo Jesus que é qual é o nosso advogado no dia de hoje. Ei, aproveita as misericórdias desse advogado, aproveita cada oportunidade desse advogado que é Jesus, porque este mesmo Jesus que é advogado hoje, ele será juiz naquele grande dia. Este mesmo Jesus que agora está aqui para nos justificar, para nos ajudar, para nos defender no tribunal naquele grande dia. Este mesmo Jesus que é advogado hoje para nos defender, e será mesmo Jesus naquele grande dia como nosso juiz, que agora terá toda a responsabilidade sobre as tuas mãos. Hoje ele nos justifica, amanhã ele nos julgará, irá dizer você para o céu, você para o inferno, você para a vida eterna, você para a morte eterna, você para o alto, você para o abismo. Ou seja, ele nos julgará. Aleluia. Aleluia. A palavra prossegue se dizer que a qual, no propósito desta igreja de Sardo, no seu conhecimento era uma igreja chamada como uma igreja viva, mas era uma igreja que estava morta. Diz que está vivo, mas está morto. Aí vem a palavra
Ezequiel 37. O Senhor dá ordem, duas ordens para Ezequiel, o profeta Ezequiel profetizar 2 vezes. Uma, sem muitos detalhes nessa parte. Ezequiel profetiza: poderão reviver esses ossos secos? Ah, Senhor, tu, ó, sabes. Então Ezequiel, primeira profecia, profetiza os ossos secos, que agora estavam sequíssimos. Na visão do profeta Ezequiel, os irmãos sabem, era uma visão acerca da situação que estava o povo de Israel. Era um exército, de acordo com Apocalipse 3, exército morto. Então Ezequiel profetiza. Quando o profeta Ezequiel faz a primeira profetiza pela primeira vez, a primeira profecia, a palavra pode dizer que a qual vem carne. Aqueles ossos, se dava um osso de perna aqui e o outro lá, juntava cada osso, no seu devido lugar. Se estava um pedaço de osso que agora era o membro do braço lá no outro lado, ela se juntava, cada um no seu devido lugar. E pela primeira profecia do profeta Ezequiel, a palavra pode dizer que cresceu pele, cresceu nervo, cresceu pele. Ali o corpo daquele ossos que estavam sequíssimos, daquele exército. Mas tinha um porém, irmão. Aquele exército ainda estava no chão. Porque pela primeira profecia veio carne, veio pele, veio nervo, mas porém o exército ainda estava no chão. Por quê? Porque de osso veio carne, foi restaurado o corpo, mas não tinha vida. Então foi necessário a segunda profecia. Agora o profeta Ezequiel profetiza os 4 cantos, dos 4 ventos, dos 4 cantos, que a qual venha se apoderar desses ossos, desse exército, e assim venha ter vida. E ele disse: então profetizei, como o Senhor me deu ordem, ó 4 ventos dos 4 cantos, eu profetizo que venha se apoderar sobre esses corpos, que a qual são deste exército. Então veio aqueles 4 ventos dos 4 cantos da terra, se apoderaram daquele exército. Aí depois que veio os 4 ventos dos 4 cantos, aí sim o povo, aquele exército, se colocou de pé. Aleluia! Mas porém vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual estão apenas na primeira profecia. A igreja de Sardo apenas recebeu a profecia de ter corpo, de ter pele, de ter nervo, mas não tem os 4 cantos do vento, que agora representa a presença do Espírito Santo. Tem a pele, tem o corpo, tem o nervo, mas está morto espiritualmente. Como assim? Tem o dom da palavra, tem o dom do louvor, tem o dom da oração, tem o dom de qualquer tipo de talento, dom para pregar, para louvar, para orar, para impor as mãos e enfermo ser curado, até mesmo as cartas de demônios ser expulsas, faz, rodopeia, profetiza, revela, mas não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Prega bonito, louva bonito, ora bonito, até jejua de manhã, até meio-dia, mas está morto espiritualmente. Aleluia! Glória! Não Glória! recebeu a segunda profecia. Mas prossegue se dizer, confirma os restantes, que estavam para morrer, e assim vão ter ciência desta tal palavra. Estavam para morrer, irmãos. A palavra é para te dizer. No livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo adiante, na primeira e segunda visão. Na primeira: e aí, Jeremias, o que é que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. O que significava? Pois bem, vistes bem, eu velo pela minha palavra. Na segunda
profeta Jeremias: o que é que tu vês? Agora eu vejo uma panela fervendo, direcionada para Judá, as bandas de Jerusalém. O que significa? As consequências de Deus para Judá, das bandas de Jerusalém. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a pessoa recebe uma oportunidade, 2 oportunidades, 3 oportunidades para se converter, para tomar uma posição, e o Senhor só vai jogando corda, como já está sendo dito, como oportunidade, e a pessoa não aproveita a tal oportunidade. Mas chega um momento que agora ele, de tanto jogar corda, vai jogando corda, vai jogando corda, mas uma hora ele puxa, irmão, uma hora ele vai puxar esta corda, e quando ele puxar, só ele para ter misericórdia, aí vai começar a apertar as coisas, aí começa a fechar as portas. Ah, Senhor, não estou entendendo, é Deus que está tratando. Muitas das vezes vem uma enfermidade. Ah, Senhor, por que eu estou com essa enfermidade? Possa ser que Deus está pesando a mão como consequência. E ai, não espere o pior acontecer para tomar posição, mas tome posição antes que o pior aconteça. Não espera chegar a morte como consequência de Deus para reconhecer que precisa se converter, mas se converta antes que a morte bate na tua porta. Ei, aproveite a cada oportunidade de misericórdia que o Senhor tem te concedido. Quantos que estão nos hospitais, irmãos? Olha para vocês, eu olho para mim, estou aqui de pé, não temos doença nenhuma, enfermidade, nem dor, algumas dorzinhas de vez em quando, né? Tá normal, mas não é aquela dor que é igual muitos estão nos hospitais gemendo, de repente sofreu um acidente de moto, quebrou a perna, ou está com algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença, que a qual aos olhos humanos não tem mais cura, só tratamento, mas o nosso Deus, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Mas olha para mim, olha para você e olha para os hospitais. Quantos que se encontram lá pagando pelo que fez, passando pelo tratar de Deus, e nós estamos aqui. Vai esperar bater no hospital, irmão, para reconhecer que precisa pegar compromisso com a palavra do Senhor? Vai esperar o Senhor apertar para você reconhecer que é necessário se preocupar com o destino da tua alma? Vai esperar o pior acontecer? Vai esperar a tragédia vir, irmão, para poder se preocupar com o destino da tua alma? Meu Deus. Se arrependa, guarde a palavra do Senhor, se arrependa enquanto há tempo. Por seguir dizendo, guarda o que aprendeste e arrepende-te. Ainda há um tempo de arrependimento. As portas das oportunidades ainda se encontram abertas. Ainda há chance, ainda há esperança de arrependimento, mas esta porta aberta das oportunidades, uma hora vai se fechar. Não é para sempre. O Senhor dá uma oportunidade, 2, 3, mas não é para sempre. O Senhor, a misericórdia dele é infinita, sim, mas as oportunidades não. Pode ser a última oportunidade minha, pode ser a última oportunidade tua de se arrepender. Então que nós devemos aproveitar cada oportunidade, aleluia, a cada instante, a cada momento, para se arrepender, para se humilhar diante da presença do Senhor. E ele disse, mas tem alguns dentre essa igreja de Sardo que se chamam de vivos, mas estão mortos. Aí
ainda tem alguns vivos lá. Tem alguns que se salvam. Tem alguns que estão em vantagem ainda. E este eu jamais riscarei do meu livro da vida. Quinta da vitória. Eclesiastes capítulo 3. Temos momentos para tudo. Temos altos e baixos. Aleluia. Temos momento de viver, nascemos. Temos momento de morrer. Temos momento de estar alegre. Temos os momentos de estar triste. Temos os momentos de estar sorrindo e os momentos de estar chorando. Temos o momento de estarmos lá em cima e os momentos de estarmos lá embaixo. Temos momento de estar na vantagem e o momento de estarmos na desvantagem a todo tempo para esta terra da nossa vida. E em todos os momentos sempre há algum propósito. Recebemos as nossas vitórias aqui nessa terra. Passamos por provações. Aleluia. E o Senhor garante a nossa vitória. Às vezes pensamos, Senhor, não tem mais jeito, mas quando nós exercitamos a nossa fé, Salmos capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Assim entregamos na mão do Senhor quando pensamos que não tem mais jeito, quando estamos desesperados, e quando nós menos pensamos, Ele vai nos surpreende, Ele vai nos abençoa, Ele abre porta onde não tem porta. Mas independentemente dos momentos que passamos aqui na terra, embora seja passageiro, há uma vitória maior do que qualquer vitória nessa terra. A palavra é para te dizer, no na epístola, na primeira epístola de João, no seu capítulo 2 e no seu versículo 25, e esta é a promessa que Ele nos fez. Qual? A vida eterna. Esta é a maior vitória do povo israelita. Esta é a maior vitória do povo de Deus. Esta é a maior vitória da igreja. A vida eterna. E não há coisa mais preciosa do que a nossa salvação. Meu Deus, aleluia. Precisamos colocar isso como prioridade em nossas vidas. A nossa vida eterna, isto é promessa. A vida eterna, mas não depende somente dele, mas também depende de nós. Ele já foi preparar lugar. Evangelho de João, capítulo 14, 1 em diante. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. Olha quanto tempo tem, irmãos, que Jesus falou isso. João 14, 1 em diante. Vou preparar lugar. Milhares de anos que ele fez essa promessa que ia preparar lugar. Então, nos faz entender o Espírito Santo que ele já preparou desde tempos atrás, já terminando. Desde tempos atrás até o dia de hoje, o nosso lugar já está preparado. Mas há um porém. O nosso lugar já está preparado lá no céu. Mas agora, ele já fez a parte dele de nos preparar, de preparar o nosso lugar lá. Agora nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra, de nos preparar para entrarmos nesse lugar preparado. Aleluia. O lugar já está preparado. Basta nós nos preparar para tomarmos posse deste lugar, para recebermos o nosso galardão, para recebermos a nossa coroa da vida, para entrarmos nos portões celestiais, Espírito Santo, nos portões celestiais. Se prepara, irmão, se santifica, se lapida, se santifica, porque ninguém entrará lá de qualquer maneira. Assim agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.